Fala galera conectada aqui no canal Conexão Fute, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E depois de Filipe Luís ter recusado a seleção brasileira, mesmo não tendo um convite oficial, agora começa a surgir o nome de Jorge Jesus no radar aí da seleção. Vai deixando a sua opinião aqui nos comentários no decorrer do vídeo e bora reagir juntos, vamos lá. E outra, Mauro, nomes, né, para esse cargo, que você mesmo já disse aqui que a imprensa paulista faz um lobby para você, e eu concordo muito, proposital, porque incomoda muitas vezes o sucesso do Flamengo, né, para a imprensa paulista. A gente sabe que às vezes incomoda, e começaram a fazer lobby falando que era obrigação agora ser o Filipe Luís, uma coisa ridícula. Mas quais nomes que você coloca aí nessa disputa? E outra, Mauro, você deu uma notícia aí, né, no seu blog, de que o Filipe Luís não aceitaria o cargo de treinador da seleção brasileira nesse momento. E aí eu queria te perguntar sobre isso também. A informação é que o Filipe Luís já disse para o José Boto, que é o diretor de futebol, que não deixará o Flamengo. Essa é a informação. Tá? Obviamente, a partir desse lobby de parte aqui da mídia de São Paulo especialmente, e eu entendo que alguns setores da mídia falam nisso com esse intuito, para mim isso é muito claro, ninguém vai admitir, mas é muito claro, como já houve também, para tentar enfraquecer o Palmeiras, aí por rivalidade, tudo, aqui, acolá, Abel Ferreira tem que ir para a seleção, então também houve isso, a mesma coisa. Quando um time está indo bem ou com perspectivas interessantes, empurrar o técnico para a seleção é uma saída, né? Para você enfraquecer o adversário. O Corinthians foi vítima disso, inclusive, perdendo treinadores, né? Mais de uma vez aconteceu isso. São Paulo pela última vez, porque começou o trabalho com o Dorival foi embora. Mas a informação que eu apurei foi, conversando com o José Boto, o Filipe Luís disse, não vou deixar o Flamengo, ter o meu plano de carreira. E o José Boto, isso é interessante, ele tem mais receio de perder o Filipe Luís para um time europeu do que para a seleção. Ele está muito seguro de que o técnico não sairia, se eventualmente convidado pela CBF, mas ele acha que, talvez não agora, mas mais adiante, seja difícil segurá-lo se um clube europeu vir buscá-lo. E, como eu costumo dizer, o Filipe Luís ele tem passaporte brasileiro, mas é um profissional forjado no futebol europeu. E que tem muito trânsito lá, porque ele foi um jogador respeitado, um jogador que teve boas passagens por clubes diferentes, jogou a Copa do Mundo, jogou na seleção. Então, o bom trabalho dele aqui repercute lá também e ele teria portas abertas aí a alguns mercados, com toda certeza. Sobre assim, o substituto, eu acho que o melhor nome seria o Jorge Jesus. Acho que seria o melhor nome. O Jorge Jesus não afina para ninguém, barra quem tem que barrar, é bom, todo mundo sabe. Na Copa do Mundo, ele vai fazer 71, agora no meio do ano. Então, na Copa, o Jorge Jesus terá 72 anos. Seria provavelmente a sua única e última oportunidade de comandar uma seleção competitiva. O Brasil pode formar um time competitivo no Mundial. É diferente do Filipe Luís, de outros treinadores. Por exemplo, o Guardiola não quer treinar a seleção agora, está lá no Manchester City. O Klopp está agora num período sabático, em outra função, lá na Red Bull. O Filipe Luís mal começou a carreira, nem dirigiu o Flamengo em jogo internacional ainda, só na base. Não passou por nenhuma crise, não foi vaiado. Tem que passar por essas coisas. O Guardiola está passando por isso. Tem que ser forjado no fogo, né? Então, nem casca ele criou, né? Vai acontecer em algum momento, o Flamengo vai ter turbulência, pode ser criticado, pode ser vaiado, isso vai acontecer, né? E então acho que tem que ser um técnico cascudo, que conheça, de preferência que conheça o futebol brasileiro. Acho que para esse momento o Jorge Jesus seria melhor do que o Ancelotti, que foi o nome pensado anteriormente. Eu vejo o Ancelotti como um cara capaz de, no vestiário, mesmo com medalhões, fazer a gestão muito bem, mas eu acho o Jorge Jesus um treinador mais específico. Treinador, cara para dar treino, para corrigir defeitos do time, para dar esporro também, e não vai pipocar para ninguém. A gente sabe disso. Ele tem muita autoestima, né? E não tem medo de falar com qualquer jogador. Às vezes passa até do ponto.
Mas acho que precisa isso. O que não dá é para ter um técnico que levanta o dedo para entrar na rodinha. Repito, esse técnico tem que chegar no vestiário e a rodinha se forma ao redor dele. Todo mundo para ouvir. E eu acho que o JJ tem essa capacidade de fazer isso. A questão é conseguir negociar. Ele tem um contrato até o meio do ano, né, até o final de junho com o Al Hilal. Certamente vai querer jogar lá o Mundial com o Al Hilal, mas talvez você possa ter um técnico interino na data FIFA de junho e tê-lo para a data FIFA seguinte, depois tem ainda mais 2 datas FIFA de amistosos, para tentar arrumar o time, depois no começo do ano que vem, em março, outra data FIFA, e a gente chegar na Copa com o time minimamente organizado. Eu acho que é o melhor nome. Se não puder o Jorge Jesus, vai ter que ser um outro cara grande. Tem que ser, assim, eu não sou fã do Zé Mourinho, né, meu técnico dos sonhos, mas o Zé Mourinho no vestiário não vai ter medo de barrar Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, ou quem quer que seja. Não dá para ter um técnico que fique pequeno perto de certos jogadores. Eu vejo dessa maneira. Até porque... Você falou do Ancelotti. Rapaz, se o Jorge Jesus assume a seleção brasileira, vocês podem ter certeza o Neymar fica fora da próxima Copa do Mundo. Se ele já tirou o Neymar lá do Al Hilal, você acha que ele vai convocar o Neymar desse jeito que ele tá aí para ir para a Copa do Mundo? Eu duvido. E o Neymar com certeza já deve estar peidando desse cara vir para a seleção brasileira. Ou o Jorge Jesus, né? Porque o VSR deu uma informação. Quando acabando o Super Mundial, se chamar Jorge Jesus, ele vai. A questão é, a seleção brasileira tem esse tempo até julho, mas assim, o Jorge Jesus, eu acho que é um nome interessante, não só pelo que ele é como treinador, mas pelo que ele fez no Flamengo como departamento de futebol, né? Ele abraça todas as frentes, ele é responsável por todas as conexões de departamento médico, de fisiologia, ele meio que coordena aquilo. Ele tem o futebol na mão dele. Talvez isso, nesse momento, dentro da CBF, seja uma boa coisa. E ele tem muita personalidade. Mas parece que não é só no Flamengo que ele trabalha desse jeito, não. Acho que é por todos os clubes que ele passa. Inclusive lá no Al Hilal, a decisão, acho que de liberar o Neymar foi por parte dele. Né? Tem outra coisa, né? Se o JJ assumir a seleção, o Neymar vai ter uma outra... Acabei de falar isso agora. Exatamente. Aí eu acho que você está realmente rompendo com uma era. Você está realmente renascendo a seleção. Sim. Que o Neymar, com o Jorge Jesus, a gente imagina que ele não vai para a seleção sem condição, né? Eu acho que ele não vá, né? O Jorge Jesus não tá longe de ser burro. Pelo menos a minha percepção é essa. Acho que quando ele dá a declaração que ele dá, é porque ele entendeu que dali não viria muita coisa naquele momento. E ele precisava estruturar o time dele. Ele não é bobo de não convocar o Neymar em caso de condição de jogo. Mas assim, ele estava errado? Já andei sondando essa questão. O Felipe não está nos planos do Felipe Luiz. Ele está muito focado no projeto do Flamengo e acho que faz certo. Então eu acho que seria muito difícil convencê-lo a virar o jogo agora. O Mundial de Clubes afeta especificamente um nome dos que estão sendo cogitados, Jorge Jesus. Ele tem contrato até o fim do Mundial de Clubes e não abre mão de dinheiro. Não é do feitio dele jogar dinheiro fora. Não, para deixar que eu peço demissão aqui e assuma a seleção. Aliás, ainda que ele sempre tenha deixado claro que é um sonho da vida dele. Aliás, mas é sonho... Né? Quanto custa um sonho, né? Exatamente. Quanto vale um sonho? Não sei se ele está disposto a abrir mão desse dinheiro. E nem sei se a CBF ia querer pagar a multa. Aí são questões de negociação que já avançariam no fato de o Jorge Jesus ser o escolhido. Isso a gente nem sabe ainda. A gente nem sabe se a CBF vai demitir o Dorival Júnior. Parece muito provável, mas né, não existe essa informação ainda. E nem sabe se já existe um nome, se é o Jorge Jesus. Mas estou dizendo assim, se o foco for o Jorge Jesus, haverá esse problema. Se chamar o Jorge Jesus, ele vem depois do Mundial. Mas aí não vai convocar o Neymar? Exatamente. Como é que vai fazer aí, isso? Aí eu não sei. Não. Aí eu não sei. Mas isso aí é uma informação que eu estou trazendo. Inclusive, eu e Monique fizemos uma apuração recentemente. Isso aí é a informação que eu estou dizendo. Se chamar ele pós-mundial, o Jorge Jesus vem. Agora, o que vai ser na eliminatória, o que vai ser nos jogos de junho, eu também não sei. Agora, vai. E só para fechar, de novo, 22, técnico do momento. 23, técnico do momento. Diniz, chamou, não deu certo. 24, 23 para 24, técnico do momento. Dorival, chamou, não deu certo.
vai fazer de novo isso? Vai chamar o técnico do momento? Não eu tô com o VS, acho que o nome do Jorge Jesus sempre foi um nome forte aqui nos bastidores também, mas agora há uma outra situação, né, que foi essa situação com o Neymar, então é preciso entender, né, o quanto seria fácil de manejar isso no ambiente de seleção em que a CBF... Mano, se o Jorge Jesus vem pra seleção brasileira, nem adianta a CBF e o caralho falar pra convocar Neymar que não vai, mano. Não vai. Neymar vai sobrar, sabe igual quem? Igual o Romário em 2002. Os caras deu autonomia na mão do Filipão. O Filipão simplesmente deixou o Romário de fora. E ainda conseguiu ser campeão. Pô, mas a seleção também de 2002 é sem comparação com a de hoje, né? Porém, né? Eu acho que se o JJ pega essa vaga na seleção brasileira de treinador que tá para abrir aí a qualquer momento, não adianta não. Neymar não vai para a próxima Copa. Espero que o Neymar se recupere e esteja à disposição, mas no momento é isso. No momento o que a gente tem de informação é que após essa partida contra a Argentina, a comissão técnica seria mantida porque a vitória contra a Colômbia deu um respiro. O presidente da CBF, ele veio uma vitória ao jogo, bem chorada, teve a eleição, né? Se reelegeu, mas ele chegou aqui ontem à noite, então ele está aqui em Buenos Aires, embora ele não tenha ido ali para o ambiente da coletiva, ele está aqui em Buenos Aires e agora a gente vai entender qual o impacto, né, e se tem uma consequência diferente o fato de ter sido uma derrota do tamanho que foi e da forma que foi. É isso aí, rapaziada. Deixa aí nos comentários se você aprova o nome de Jorge Jesus como futuro treinador da seleção brasileira. Como eu falei, se o JJ vem, podem esquecer Neymar na próxima Copa do Mundo. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e é nóis!